E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa aula 6, novas tecnologias gerenciais. E nós vamos na primeira parte de 3 partes. Vai ser 3 partes dessa aula, tá pessoal? Sobre as novas tecnologias gerenciais, tá bom? Esse ramo da administração pública. Novas tecnologias gerenciais, aplicação e impacto nas organizações. Com o aumento da competitividade entre as empresas, e por que não dizer entre as nações também, essa coisa do mundo globalizado, né? Houve uma intensa busca por inovações, amparadas em grande parte nas novas tecnologias, como forma de superação dos concorrentes na procura por novos mercados, melhoria de produtos, novos produtos, redução de custos, melhoria na qualidade, aumento da eficiência, incremento nos lucros e etc. Tá? Então, por todos esses motivos aqui, é que foram se buscando novas tecnologias gerenciais para que essa competitividade entre as empresas, ou até mesmo entre as nações, pudesse ser mais, digamos assim, para que as nações ou empresas buscassem atingir aqueles seus concorrentes, né? Nesse ambiente competitivo, a estabilidade desapareceu e as organizações passaram a conviver num ambiente instável, complexo e com constante mutação. As organizações se tornaram sistemas abertos, sujeitos a mudanças como forma de se adaptar ao ambiente e como meio de garantir a própria sobrevivência no longo prazo. A produção de bens e serviços públicos ou privados agora deve atender aos padrões mundiais de preço, qualidade, segurança, etc. Então foi se criando, com o mundo globalizado, né, pessoal, foi se criando um aumento na qualidade, um aumento na segurança das coisas, né, e os preços, né, não poderiam acompanhar isso de uma forma tão desordenada, de uma forma tão irresponsável. Então acabou se criando aquilo assim, fazer mais com menos, né, tudo isso é uma ideia do próprio gerencialismo, né, para que as coisas se modernizassem ao ponto de trazer uma excelência na prestação de determinado serviço para o cidadão. E por que não dizer para os clientes das empresas, certo? Ato decorrente, a busca por novas formas de se fazer se tornou uma constante, né? Começou a se buscar novas formas de fazer a mesma coisa atingindo resultados melhores, ou então novas maneiras mais baratas de se fazer a mesma coisa, né? A competitividade, a globalização, as novas tecnologias tornaram-se um desafio a ser enfrentado também pelas entidades públicas. Em decorrência dessas fortes mudanças, oriundas das empresas privadas, constatou-se a necessidade de novas formas de administrar ou gerir a coisa pública, pois esta encontrava-se incapacitada de dar conta das novas demandas impostas pela reestruturação produtiva e pela mundialização da economia. Então, isso tudo, né, referente à própria globalização que o mundo estava passando naquele momento, né? As estruturas governamentais foram fortemente afetadas pelas inovações tecnológicas, pelo ritmo intenso contínuo das mudanças, pelo surgimento de uma economia global pós-industrial e por uma sociedade baseada no conhecimento e na informação. Com as inovações tecnológicas, não só as organizações privadas, mas também as públicas mudaram suas configurações, a começar pela Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, Nova Zelândia e posteriormente a América Latina e o Brasil. Então, por exemplo, o jeito de atender no INSS hoje não é o mesmo que era em 1980, em 1990, né? Cada vez as coisas estão se modernizando. E isso eu digo em toda a administração pública. O jeito de ser atendido numa prefeitura de 20 anos atrás não é o mesmo jeito de ser atendido numa prefeitura hoje. Então, assim, tudo assim, com essa evolução da tecnologia, foi caindo a máquina de escrever e entrando o computador, foi caindo a calculadora e entrando o computador, foi caindo as outras maneiras burocráticas de se atender o cidadão, e passou a ser atendido o cidadão com mais excelência, com mais gerencialismo, né? As coisas passaram a ser mais humanas na administração. E começou a ser tratado aquele cidadão da forma com que ele merece ser tratado, por ele ser não só o provedor, mas o destinatário e também, por que não dizer, o cliente daquele produto, né? daquele serviço. Novas práticas e ferramentas administrativas e gerenciais surgiram nas últimas décadas como consequência dessas mudanças. Algumas delas, como o PDCA e o diagrama de Pareto, começaram a ser utilizadas ainda na década de 50 no Japão. Atenção, as novas tecnologias e ferramentas surgiram em função do aumento da concorrência e competitividade entre as empresas privadas,
passando num segundo momento a ser utilizados pelas organizações públicas. Então começou os conflitos ali em função da concorrência e da competitividade das empresas privadas, e para o ramo público também foi trazido isso posteriormente. Tá? Benchmarking. O glossário do GES Pública define benchmarking como um processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas, processos em relação aos concorrentes mais competitivos ou às empresas reconhecidas como líderes. Então o que é benchmarking? Uma fábrica de refrigerante, vamos supor a Dolly, né, que é uma fábrica de refrigerantes ali, o que ela pode ter como benchmarking, assim? A Coca-Cola, né, a Pepsi, né, que são marcas maiores que têm aquela referência de mercado. Então uma empresa menor vai se espelhar na maior. Aí, por exemplo, assim, a pessoa tem lá um hotelzinho, né? Pode ser um hotel pequeno, às vezes tem 2 ou 3 filiais daquele hotel, uma em cada cidadezinha ali do interior, pertinho, assim, de casa. E aí, no que ele pode se basear para um benchmarking em rede hoteleira? Os hotéis da rede Ibis, da rede Hilton, né? Ele pode ter como referência de mercado, aquele benchmarking, aquelas empresas que têm sucesso naquela área onde ele trabalha. Então, isto é benchmarking, tá, pessoal? Então, se cair na tua prova alguma coisa sobre a definição de benchmarking, mas justamente isso aqui, ó. Em relação, né, à medição de produtos, serviços e práticas, em relação aos concorrentes mais competitivos ou às empresas reconhecidas como líderes, tá? A precursora na utilização dessa técnica foi a empresa Xerox, né, em 1979. O benchmarking é um processo contínuo para avaliar serviços, produtos e práticas da organização, comparando-os com seus concorrentes mais fortes ou empresas que são reconhecidas como líderes empresariais na sua área de atuação. Procura-se identificar o melhor do melhor, os fatores chaves que influenciam a produtividade e a qualidade dessas empresas, com a finalidade de aprimorar os produtos e serviços da organização, certo? Então, se espelhar no mais forte para trazer a qualidade para a sua empresa pequena, né? Não necessariamente uma empresa pequena, porque a Xerox, por exemplo, já era uma empresa grande. Mas eu digo assim, uma empresa que reconhece que tem uma outra que é realmente a líder de mercado, que é uma referência, ele vai se espelhar naquele forte que tem ali, né? Para utilizar o benchmarking, a organização precisa conhecer suas operações e avaliar seus pontos fortes e fracos, processos e diagnósticos internos, conhecer os concorrentes e organizações líderes do mercado, identificar suas habilidades e seus pontos fortes e fracos para compará-los com os pontos fortes e fracos de sua empresa, né? E implantar na organização o melhor do melhor, os pontos fortes dos concorrentes e, se possível, ultrapassá-los. Ou seja, o que eles vão ver? Vão ver o que nós temos de bom e de ruim, vamos ver o que a marca líder tem de bom e de ruim, e vamos trazer as coisas boas dessa empresa para a nossa empresa, ou até melhorando isso, e não trazer as coisas ruins daquela empresa, e tentar eliminar as nossas coisas ruins. Através disso, esse benchmarking seria um comparativo que nos leva a uma excelência. Então, tu pega a referência do mercado, traz para a tua empresa e tenta se tornar, daqui a pouco tu vai ser referência para aquela outra empresa, porque tu está melhorando aquilo que eles já tinham de bom, certo? Enquanto nas organizações privadas essa técnica é utilizada para aumentar a competitividade, nas instituições públicas utiliza para identificar as organizações de excelência com vistas a promover melhorias na prestação de serviços públicos. Claro, tu vai ver, por exemplo, se tiver uma prefeitura de Xangri-Lá, que é uma cidade de 12 mil habitantes, e tem lá a prefeitura de Capão da Canoa, que tem 40 e poucos mil habitantes, Capão da Canoa não necessariamente vai ser uma melhor prefeitura do que Xangri-Lá, mas assim, ó, supondo, né, que Capão da Canoa tenha algum tipo de referência, vou dar um exemplo aqui, que todo mundo diga pela rua, assim, o pessoal comentando, dizendo, prefeitura de Capão tudo funciona, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E já na prefeitura de Xangri-Lá as coisas são bagunçadas. O que Xangri-Lá vai pensar assim, ó, vamos ter Capão da Canoa como referência. Daí vai lá, vai visitar a prefeitura de Capão, como é que vocês fazem isso, como é que vocês fazem aquilo. E acaba tendo aquele benchmarking, né, com a prefeitura de Capão da Canoa para ter a referência de como fazer as coisas certas. Pode ser também o contrário, daqui a pouco a prefeitura de Capão está sendo criticada e de Xangri-Lá sendo elogiada, a prefeitura de Capão pode ter um benchmarking de atendimento ao serviço público, tendo Xangri-Lá como referência. E eu digo isso citando todos os mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, pode ser dessa mesma forma, né? Municípios, estados, inclusive o governo federal,
pode-se trazer essa questão aí interessante do benchmarking também para ver onde está funcionando e fazer com que funcione onde não está funcionando. Benchmarking, principal benefício, então, na área pública, melhorar a prestação dos serviços e no setor privado, aumentar a competitividade. Isso ficou claro, né? Em regra, o benchmark é realizado quando a empresa está em crise, quando ocorrem ataques competitivos da concorrência, quando se pretende implementar melhorias significativas ou quando se pretende atuar em novo ramo de negócio. Um dos principais tabus da utilização do benchmarking consiste em convencer os gestores de que seus desempenhos podem ser melhorados, a partir de experiências bem-sucedidas de outras empresas. Então, claro, o gestor nem sempre vai estar pronto para admitir e dizer, não, realmente somos inferiores, né? Mas quando ele para admitir isso, aí pode ser então aplicado esse benchmarking que vai trazer benefícios para a empresa. Tá certo, pessoal? Melhoria contínua, esse é Kaizen, né, o nome. A melhoria contínua é uma técnica de mudança organizacional lenta, suave e ininterrupta, centrada nas atividades em equipes. Visa aumentar a qualidade dos produtos e serviços dentro de programas a longo prazo. Seu foco é a melhoria gradual e contínua, através da colaboração e participação das pessoas para realizarem suas tarefas um pouco melhor a cada dia. Então, é aquela coisa da melhoria contínua, né? Vai melhorando a qualidade dia a dia para que no final se tenha uma qualidade, um nível de excelência, né? Atenção, o foco do Kaizen é melhorar continuamente a qualidade dos produtos e serviços com o apoio das equipes de trabalho, certo? Vai ser o capital humano, as pessoas das equipes de trabalho é que vão fazer com que essa melhoria seja contínua, né? Nem sempre os grupos de pessoas podem ser considerados uma equipe. Para que sejam definidas como tal, devem trabalhar juntas, interagir umas com as outras, possuir habilidades complementares e ter objetivos comuns a perseguir. Equipes são mais do que um grupo de pessoas, tá? Não é simplesmente uma junção de pessoas, são equipes, eles estão em sintonia e cada um tem a sua função, né? Regra geral, as equipes são escolhidas, treinadas, motivadas, avaliadas, perseguem objetivos ou metas comuns, né? E ao final são recompensadas pelos resultados obtidos. Aí atenção aqui, pessoal, as equipes são mais que um simples grupo de pessoas, mas grupos podem evoluir e tornar-se equipes se atuarem de forma colaborativa e perseguirem objetivos comuns. Então assim, ó, um grupo de pessoas é só um grupo de pessoas. Um pode querer ir para a esquerda, outro para a direita, outro para frente, outro para trás, e ninguém sabe o que cada um quer. Isso é simplesmente um agrupamento de pessoas. Agora, equipe é o seguinte, lembra de uma equipe de futebol, tem o goleiro, tem o zagueiro, tem o lateral, tem o meio campo, tem o atacante, né? Cada um tem a sua função. E todos estão com o mesmo objetivo, vencer a partida. Então, isso aí é o que eu digo das equipes, porque o Kaizen, a melhoria contínua, né, ele vem da equipe. Então, o trabalho em equipe é que vai buscar isso. Certo, pessoal? O Kaizen promove a melhoria através da eliminação de problemas identificados, objetivando fazer melhor as atividades e tarefas e conquistar resultados específicos relacionados à satisfação dos clientes ou relacionados com a redução de custos de fabricação, estoque ou distribuição. Então, assim, o que é isso, pessoal? Não só reduzir custos, mas também a melhoria através de eliminação dos problemas também, né, pessoal? É isso aí. Então vai ter redução de custos, vai ter melhoria nos processos, vai ter uma maior produtividade. Então tudo isso vai contar na hora do Kaizen, que é a melhoria contínua, né? 10 princípios encontram-se relacionados ao uso dessa ferramenta. Promover aprimoramentos contínuos, enfatizar os clientes, reconhecer os problemas abertamente, promover a discussão aberta e franca, criar e incentivar equipes de trabalho, gerenciar projetos por intermédio de equipes multifuncionais, incentivar o relacionamento entre as pessoas, desenvolver a autodisciplina, comunicar e informar todas as pessoas, treinar e capacitar todas as pessoas. Então, isso tudo são princípios relacionados ao Kaizen, que tudo isso vai levar a uma excelência naquela produtividade de trabalho, certo? Downsizing, que é o enxugamento, a diminuição. Ó, a teoria que fundamenta o uso dessa ferramenta surgiu no final do século XX. O downsizing promove redução de níveis hierárquicos mediante a fusão de departamentos ou gerências intermediárias e o enxugamento organizacional para reduzir as operações ao essencial do negócio, core business, né? E transfere as operações não essenciais para terceiros com capacidade de fazê-lo melhor e mais barato, que é a terceirização. Então, aí entra as privatizações,
A contratação de serviços de terceiros que não precisa ser feito, por exemplo, por servidores concursados, pode ser feito por empresas privadas, serviços de limpeza, de vigilância, alguma coisa assim, entendeu? Então isso acaba enxugando a máquina pública, né? Falando da administração pública, a máquina pública enxugada, o custo vai se tornar menor e o retorno para a população, obviamente, vai ser maior também, né? Atenção, o foco do downsizing é concentrar as atividades da empresa no que ela tem de melhor, na sua competência principal, que é o core business, né? O enxugamento substitui a cultura baseada na desconfiança e no policiamento externo, que utiliza um contingente excessivo de comandos e controles, por uma nova cultura que investe em treinamento para a qualidade e apoia a inovação, a iniciativa e o comprometimento das pessoas. Então assim, né, pessoal, o downsizing não é simplesmente diminuir a estrutura, mas enxugar aquilo para que seja mais objetivo ainda do que já é, entendeu? Então, não perde tempo com terceiros, eles têm o fim em si próprio, né? O downsizing reduz custos e aumenta a flexibilidade da organização e a capacidade de resposta às constantes mudanças no ambiente, ao mesmo tempo em que tem sido muito utilizada, tem sido criticada em face do grande número de demissões decorrentes do enxugamento, tá? Então, tem a questão de demissões porque tu vai diminuir a quantidade de pessoal, mas também ao mesmo tempo, né, ela vai trazer uma resposta na questão da diminuição da estrutura daquela empresa, certinho? Ciclo PDCA. O ciclo PDCA teve origem na década de 20 com Stewart nos Estados Unidos, mas tornou-se, faltou um hífen aqui, né, conhecido como ciclo de Deming a partir de 1950 no Japão. Para o glossário do GES Pública, ciclo PDCA é uma ferramenta que busca a lógica para fazer certo desde a primeira vez. Então como funciona, pessoal? É uma técnica simples para o controle de processos que também pode ser utilizada para o gerenciamento contínuo das atividades de uma organização. É um método usado para controlar e melhorar as atividades de um processo. O PDCA padroniza as informações de controle, reduz e evita erros lógicos, facilita o entendimento das informações, melhora a realização das atividades e proporciona resultados mais confiáveis. Tá? Também chamado ciclo da melhoria contínua, o PDCA é uma ferramenta oficial da qualidade, utilizada em processos de trabalho com vistas a maximizar a eficiência e alcançar a excelência de produtos e serviços. Em regra, quando aplicado na melhoria de processos, significa estabelecer uma nova diretriz de controle, da qual decorre um novo nível de controle também, né? O PDCA parte da insatisfação com o estado atual das coisas e analisa os processos com vistas a realizá-los de maneira otimizada. Inclui as seguintes etapas: planejamento, plan, né? Estabelecer objetivos, metas e os meios para alcançá-lo. Execução, que é do, em inglês, né? Executar atividades propostas no planejamento. O controle e verificação, que é o check ou control, né? Monitora, controla a execução e verifica o grau de cumprimento do que foi planejado, e a ação avaliativa ou corretiva, né? Que é act to correct, né? Identifica eventuais falhas e corrige-as a fim de melhorar a execução das atividades. Então é plan, do, check, act. Seria planejar, o D seria fazer, né? Que é o do, né? Controlar e agir, né? O agir para corrigir, né? Então assim, aqui planeja. O D, que é o do, né, ele é fazer, né, faz. C, controla, ou seja, verifica se está sendo feito. E onde encontrar os erros, o A do agir para corrigir. Certo, pessoal? Isso é o PDCA. O PDCA é uma ferramenta de importância fundamental para análise e melhoria de processos organizacionais, para a eficácia do trabalho em equipe e para o alcance das metas estabelecidas. Certo, pessoal? Então continue focado e até a próxima aula, no caso, a próxima parte dessa aula. Muito obrigado.